pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Bela e eu trago tudo que tem a ver com entretenimento aqui pra vocês. E como a Taylor Swift acabou de lançar um novo álbum chamado Folklore, que pegou todo mundo de surpresa, eu que sou fã, que é assim muito animada para ouvir este álbum e compartilhar os meus pensamentos sobre ele com vocês. E como vocês lá na enquete do meu Instagram votaram para fazer um vídeo no YouTube, eu decidi trazer esse conteúdo para vocês, compartilhar meus pensamentos sobre esse álbum. Espero que vocês gostem bastante. Mas vamos lá para essa análise e essa crítica sobre esse álbum da cantora que tem realmente dominado aí a cultura pop dos últimos anos. Primeiro de tudo, vale ressaltar que o nome Folklore é o melhor nome para esse álbum, afinal, tem duas razões primordiais para eu pensar isso. A primeira é que o folclore tem um estilo bem folk e indie, que traz aquela paz, tranquilidade quando você está ouvindo, dá aquela sensação de que você está no sofá com um cobertorzinho tomando aquele chá da tarde. Outra coisa que eu acho que é muito incrível sobre esse álbum é que ele dá um pouquinho mais de espaço para Taylor soltar a voz dela. Eu sinto que em alguns singles que ela lançou recentemente, tais como Look What You Made Me Do e You Need to Calm Down, são músicas que são de rádio, que você realmente fica aí com aquela melodia presa na cabeça o tempo todo, mas que prendem um pouquinho a Taylor de cantar e soltar a voz dela, e eu sinto que nesse álbum ela tem essa oportunidade de fazer isso por conta dessa sonoridade aí mais tranquila, um pouquinho menos de produção. E outra coisa que é interessante falar pra vocês é que apesar de muitas pessoas acharem que esse álbum foge de tudo que a Taylor já fez no passado, eu sinto que ele é uma releitura de algumas músicas que ela lançou, como Safe and Sound, dos Jogos Vorazes, e também a música Clean, do 1989, por conta do arranjo instrumental dessa música, que eu sinto que tem essa batida muito presente em todas as músicas desse álbum aqui. Segunda razão por eu achar que esse é o nome ideal para o álbum é porque o Folklore é focado inteiramente em contar histórias, que na minha opinião é o meu lado favorito da Taylor. Eu acho que ela é uma das melhores compositoras da música atual e aqui ela conta de experiências não só dela, mas de outras pessoas que ela conheceu ou pessoas que ela gostaria de ter conhecido. Por exemplo, em The Last Great American Dynasty, nós vemos que ela está mencionando a Rebecca, que foi ex-proprietária da mansão dela em Rhode Island. Na música Seven, que é um outro exemplo, ela faz uma menção aí para uma amizade de infância que ainda está presente na vida dela. É uma amizade que não importa quanto tempo passe, assim como as histórias de folclore, elas nunca vão embora, né? Elas ainda estão presentes até o fim. E na música Epiphany, que ela faz menção ao seu avô, que foi militar, e essa ideia que ela quer passar de ele querer dormir e não sonhar com essa realidade conturbada que ele estava vivenciando durante a guerra, mas sim sonhar com coisas boas que fugissem dessa realidade. Depois de ouvir o álbum Folklore repetidas vezes, eu decidi compartilhar aqui com vocês algumas informações e observações que eu tive quando eu estava ouvindo o álbum. A primeira delas é que a música que captou a minha atenção desde o início, foi a primeira música que eu ouvi do álbum, foi Cardigan, que eu sinto que tem muita referência da Lana Del Rey, que a Taylor Swift já falou, que tem muita admiração por essa cantora, e eu também, eu amo a Lana Del Rey, então por isso que eu acho que eu me apaixonei pela música tão rápido, e também porque eu sinto que ela traz um pouquinho da Lana Del Rey quando ela tá cantando na ponte da música. Se vocês observarem bem, ela tem aquela voz um pouco melosa, que lembra muito as músicas que a Lana canta, né, como Cinnamon Girl e outras.
Mas, além disso, tem outra música que realmente me conquistou, que foi a Exile, que é um dueto entre a Taylor e o Bon Iver. Um dueto assim que a gente nunca esperou que acontecesse, mas que a gente não sabia que ia ser tão comovente quanto foi. Inclusive, eu sinto que este talvez seja o meu dueto favorito que a Taylor já fez. E olha que eu amo Everything Has Changed, que ela fez com Ed Sheeran. Então, realmente foi uma das faixas mais poderosas do álbum. Agora, mesmo com um som novo e alternativo, creio que o Folklore tem algumas músicas que são bem parecidas, principalmente na temática, com algumas do álbum Speak Now e do Red. Eu vou mencionar duas aqui pra vocês. A primeira é This Is Me Trying, que lembra muito a temática de Back to December, onde a Taylor está ciente de que foi culpa dela por um relacionamento determinado e ela sente essa melancolia pós-término nessas duas músicas. Então vale vocês observarem aí essas letras que são muito parecidas. Outra música que vale a pena ressaltar aqui, que é muito parecida com o single Red, é muito parecido com a música Invisible Strings no Folklore, porque as duas falam aí sobre cores e como elas remetem a memórias do passado. Então, se vocês observarem bem, tem letras dessas músicas que estão aí muito parecidas, e eu vou até falar aqui pra vocês a conexão que eu observei. Ó, observem aqui comigo, essa é do Red. Perdê-lo foi azul, como se eu nunca tivesse conhecido. Sentir a sua falta foi cinza escuro, completamente sozinha. Agora vamos ouvir as Invisible Strings. Essa é a letra. Verde era a cor da grama, onde eu costumava ler no Centennial Park. Azul esverdeado era a cor da sua camiseta quando você tinha 16 anos na loja de iogurte. Mas Bella responde pra gente a pergunta que não quer calar. Este é o melhor álbum da Taylor Swift? Então, pessoal, eu diria que sim e não. Primeiro, sim, porque esse é um dos álbuns mais experimentais que ela já fez. Tirando o 1989, que foi aí um baita risco dela mudando da música country para música pop, eu sinto que o Folklore realmente experimenta com essa ideia da música folk indie, que é muito interessante para a cantora, mas eu acho que faltou aí uma música que poderia ser considerada um single. Não precisava ser totalmente diferente do restante do álbum, né? Podia ser uma música folk indie, mas que fosse um pouquinho mais animada, uma música que a gente poderia colocar no rádio, porque ela é um single. Não precisaria ser uma música pop, mas sim uma música folk um pouquinho mais animada. Mas essa é uma opinião pessoal e temos que levar em conta de que esse álbum foi feito totalmente durante a quarentena. Então, com certeza foi aí muito mais difícil o processo de produção. Mas é isso que eu tenho pra falar pra vocês sobre o Folklore, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me contem aí nos comentários quais foram as eras favoritas de vocês da Taylor. Se vocês amaram esse álbum, contem pra mim. Também me contem abaixo quais foram as suas músicas favoritas deste álbum. As minhas foram Cardigan, August, Mirror Ball e Exile, mas eu também gostei de todas as outras, né? Mas eu sinto que essas foram as que eu mais ouvi repetidas vezes. Mas me contem abaixo quais foram as suas favoritas. É isso, pessoal. Um beijo e até a próxima!